Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo. Nossa videoaula de hoje é sobre os circuitos elétricos. Nós, em outras oportunidades, ao vivo, em sala de aula, começamos a estudar as correntes elétricas, os circuitos elétricos, e a ideia hoje é fazer um apanhado geral dos circuitos e estudar especificamente os circuitos elétricos em série e os circuitos elétricos em paralelo. Eu deixei algumas imagens aqui de circuitos elétricos. Acho dispensável que a gente volte naquele assunto de que hoje a corrente elétrica tem um papel fundamental na nossa sociedade. Praticamente não conseguimos mais fazer quase nada sem a corrente elétrica. Haja visto essa filmagem que estamos fazendo, toda dependente da corrente elétrica do data show, do computador, da câmera, né? Então, todas as coisas estão, de alguma maneira, dependentes da corrente elétrica dos circuitos elétricos. Nós temos aqui, né, alguns circuitos elétricos aqui e que vocês podem visualizar diferentes um do outro. Cada um deles tem um formato diferente. Cada um deles, então, terá um tipo de ligação em série, em paralela, ou até mesmo ligações mistas, como essa aqui, que vai ser assunto da nossa próxima videoaula, onde nós vamos colocar elementos em paralelo junto com elementos em série. Então, muito importante que a gente consiga entender o funcionamento dos circuitos em série e o funcionamento dos circuitos em paralelo, para quando a gente conseguir associar os dois, a gente entender facilmente a resolução deles. Bem? Bom, deixei então algumas imagens aqui, já separadinhas para vocês. Desde que funcione aqui. Isso aqui é igual carro velho. Tem hora que não vai de jeito nenhum. Aqui eu estou trazendo para vocês o circuito simples. É o primeiro circuito elétrico. Com base no circuito simples, nós vamos depois conseguir entender, decifrar o funcionamento dos circuitos que envolvem mais de um componente. Então, no circuito simples, nós temos pelo menos uma fonte de energia. Nesse circuito aqui, ó, é uma pilha, e um consumidor de energia. Nesse circuito aqui é a nossa lâmpada. Então, obrigatoriamente, todo circuito tem que ter uma fonte de energia e um consumidor de energia, pelo menos um de cada um deles, né? A ideia dos circuitos em série e paralelo é você associar mais do que um deles. Então, para isso, nós temos que entender o funcionamento desse mais simples, que é o com um apenas um circuito, uma fonte e um consumidor de energia, tá bem? Bom, nós vamos nos valer em todas as situações aí, nós vamos nos valer da equação ou lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Ohm. A palavra Ohm não é homem, é Ohm. A lei de Ohm, ela diz que a voltagem estabelecida num circuito, ela é proporcional à corrente elétrica. A nossa constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de resistência elétrica. É o nosso consumidor, assim traduzindo grosseiramente, né? A nossa resistência será a nossa lâmpada, o nosso chuveiro, o nosso forno elétrico, o nosso consumidor de energia. Enquanto que a nossa voltagem representa exatamente a fonte de energia. Então, aqui representado dessa maneira, ó, uma pilha é a nossa fonte. Então aqui tem a nossa fonte de energia, quem está fornecendo energia, e aqui tem
uma lâmpada, que é o nosso consumidor. Sempre que a gente liga, ó, ligou um dos polo positivo de um lado da lâmpada, polo negativo do outro lado da lâmpada. Assim que estabeleceu o circuito elétrico ele é chamado de circuito fechado. Ele só funciona enquanto todos os elementos estão conectados. Se você desconectar em um ponto, você vai interromper a passagem da corrente elétrica, a corrente elétrica não vai passar em lugar nenhum. Então, significa que se eu interromper a corrente aqui, ó, para todo o circuito. Não é igual um circuito hidráulico com água. No circuito hidráulico, se você arrebentar o cano aqui, ó, a água fica vazando ali, fica jorrando. Na corrente elétrica, não. Se você arrebentar o fio aqui, há uma interrupção da corrente elétrica em todos os lugares. E isso já é explicado em aulas anteriores, que por isso se chama corrente elétrica. Ou os elétrons se movimentam todos de uma vez, ou então ninguém se move. Ou move todo mundo, ou então ninguém se move. Bem? Então, está aqui o nosso circuito elétrico. Uma vez fechado, vai passar uma corrente elétrica representada pela letra I, corrente elétrica. V é a voltagem e I a corrente elétrica. Esse é o circuito simples. Então, uma vez conhecido dois deles, eu posso calcular o terceiro. Né? Se eu sei a resistência, sei a corrente, eu posso determinar qual é a voltagem da minha fonte. Se eu sei qual é a voltagem da minha fonte e se eu sei qual é a resistência, geralmente são os valores que serão dados ou conhecidos, né? Qual a fonte que está fornecendo energia e quem está consumindo. Uma vez conhecidos esses dois, eu posso determinar então qual a corrente elétrica. Veja bem que essa equação ela pode ser reescrita na forma, ó, passando R para o outro lado, no denominador, a corrente elétrica é a voltagem ou queda de tensão dividido pela resistência. Quer dizer, a corrente elétrica é inverso da resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Ou, inversamente, quanto menor a resistência, maior é o valor da corrente elétrica. Nós podemos, então, ligar aos circuitos elétricos da seguinte maneira. Eu posso fazer uma primeira ligação através de um circuito denominado circuito em série. Como é que é o circuito em série? Em série significa que cada elemento está ligado um depois do outro. Repare que aqui, né, a minha voltagem, eu vou voltar lá na tela anterior, ó, esse tipo de ligação aqui, ó, a pilha é representado por dois traços, um traço maior e um traço menor, é a pilha. E a minha resistência é representado por uma linha em forma de serra. Então, esse é o esquema elétrico, esse é o desenho conforme a gente vê na casa da gente. Esse é o esquema que será apresentado nos livros, nas questões, nos exercícios, tem o mesmo significado. Ó. Traço maior, traço menor, a fonte. E o meu consumidor, uma linha em forma de serra. Né? Então aqui, ó, no meu circuito eu tenho como se tivesse, por exemplo, 3 lâmpadas. Ó, 3 lâmpadas ligadas em série. Como que eu sei que está em série? Ó, a corrente elétrica que sai aqui, ó, passa por aqui, e é a mesma corrente que vai passar por aqui, e a mesma corrente elétrica vai passar aqui, ó. Então o circuito meu está fechado, né, na minha fonte, então a mesma corrente elétrica que passa em um deles passa em outro. Por isso, esse é o detalhe do circuito em série. Se aqui no meu circuito eu tivesse uma linha saindo para lá, ó, já não estaria mais em série, que aí a corrente elétrica que ia vir aqui, ó, uma parte ia descer, outra ia para lá. Então,
para ser em série, eu não posso ter essa divisão de corrente elétrica. A mesma corrente elétrica que vem aqui, ó, então ela vai passar pelos outros elementos aqui e se fechar. Bem, para calcular o circuito em série, então para resolver o circuito em série, nós vamos pegar aqui um exemplo, uma bateria ligado a 3 resistências, conforme foi mostrado ali para vocês, ó, 1, 2, 3 resistências ligada a essa bateria. Bem, está ligada aqui a bateria, né? Está ligado na resistência 1, resistência 2 e a resistência 3. Nós vamos dar valores a essas resistências e a bateria para poder a gente calcular todos os elementos, então, do nosso circuito elétrico. Os valores que nós vamos colocar: resistência 1, 2 ohms, resistência 2, 3 ohms, e a resistência 3, nós vamos colocar 1 ohm. Bom, então são os valores das nossas resistências e o valor da nossa bateria. Eu vou supor que a bateria de um automóvel comum, 12 volts é a voltagem, a queda de tensão numa bateria comum. Então tenho aqui o meu circuito em série com 3 resistências em série, repare, uma após a outra, seguindo a mesma sequência, né? Então, para resolver, eu vou utilizar a lei de Ohm, V igual a R vezes I. A resistência e a corrente elétrica. Bem, então, como eu vou fazer para resolver? Ó, a voltagem total é 12 volts. A resistência, eu tenho 3. Então, no caso do meu circuito em série, eu tenho que somar essas resistências para encontrar o valor da resistência total aqui do meu circuito. 5, 6 ohms é o valor da resistência total. Então, 6 ohms é a resistência e eu vou determinar o valor da corrente elétrica. Fica fácil, corrente elétrica 12 dividido por 6, o 6 passa dividindo, eu tenho uma corrente elétrica total de 2 amperes. 2 amperes é a corrente elétrica total que passa pelo circuito. É a mesma corrente de 2 amperes, que passa por essa resistência, a mesma passa por essa e passa por essa. Ao passar por cada uma das resistências, ela vai promovendo uma queda de tensão diferente. Então, ó, aqui tem uma queda de tensão V1, aqui tem uma queda de tensão V2, aqui tem uma queda de tensão V3. Nós vamos calcular cada uma dessas quedas de tensão aqui no circuito. Então, o cálculo eu vou passar para uma nova página para poder deixar claro aqui para vocês, né? Eu vou calcular a voltagem exatamente pela mesma equação. A voltagem 1 vai ser o valor da resistência 1, que é 2, vezes a corrente elétrica, que também é 2, 4 volts. A voltagem. A voltagem 2, eu tenho resistência 3, corrente elétrica 2, 6 volts. E eu tenho a voltagem 3, que é a resistência 1, a corrente 2, 2 volts. Repare que ao somar essas voltagens, 4 mais 6, 10 mais 2, 12 volts, tem que ser exatamente igual ao valor da voltagem que eu tinha aqui na minha fonte, ó. A minha fonte é de 12 volts, então eu tenho que ter uma voltagem aqui, ó. Foi 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Bem, assim a gente fecha o nosso cálculo do circuito elétrico. Aí, né, esse circuito complementa com as contas da voltagem em cada uma das partes aí. Essa voltagem, né, representa a queda de tensão que
ele tem em cada um dos elementos aí. Na nossa próxima edição, nós vamos estudar o circuito paralelo. Bem? A bateria ligado a 3 resistências, conforme foi mostrado ali para vocês. Ó, 1, 2, 3 resistências ligada a essa bateria. Bem, está ligada aqui a bateria, né? Está ligado na resistência 1, resistência 2 e a resistência 3. Nós vamos dar valores a essas resistências e a bateria para poder a gente calcular todos os elementos, então, do nosso circuito elétrico. Os valores que nós vamos colocar: resistência 1, 2 ohms, resistência 2, 3 ohms, e a resistência 3, nós vamos colocar 1 ohm. Bom, então são os valores das nossas resistências e o valor da nossa bateria. Eu vou supor que a bateria de um automóvel comum, 12 volts é a voltagem, a queda de tensão numa bateria comum. Então tenho aqui o meu circuito em série com 3 resistências em série, repare, uma após a outra, seguindo a mesma sequência, né? Então, para resolver, eu vou utilizar a lei de Ohm, V igual a R vezes I. A resistência e a corrente elétrica. Bem? Então, como eu vou fazer para resolver? Ó, a voltagem total é 12 volts. A resistência, eu tenho 3. Então, no caso do meu circuito em série, eu tenho que somar essas resistências para encontrar o valor da resistência total aqui do meu circuito. 5, 6 ohms é o valor da resistência total. Então, 6 ohms é a resistência e eu vou determinar o valor da corrente elétrica. Fica fácil, corrente elétrica 12 dividido por 6, o 6 passa dividindo, eu tenho uma corrente elétrica total de 2 amperes. 2 amperes é a corrente elétrica total que passa pelo circuito. É a mesma corrente de 2 amperes que passa por essa resistência, a mesma passa por essa e passa por essa. Ao passar por cada uma das resistências, ela vai promovendo uma queda de tensão diferente. Então, ó, aqui tem uma queda de tensão V1, aqui tem uma queda de tensão V2, aqui tem uma queda de tensão V3. Nós vamos calcular cada uma dessas quedas de tensão aqui no circuito. Então, o cálculo eu vou passar para uma nova página para poder deixar claro aqui para vocês, né? Eu vou calcular a voltagem exatamente pela mesma equação. A voltagem 1 vai ser o valor da resistência 1, que é 2, vezes a corrente elétrica, que também é 2, 4 volts. A voltagem. A voltagem 2, eu tenho resistência 3, corrente elétrica 2, 6 volts. E eu tenho a voltagem 3, que é a resistência 1, a corrente 2, 2 volts. Repare que ao somar essas voltagens, 4 mais 6, 10 mais 2, 12 volts, tem que ser exatamente igual ao valor da voltagem que eu tinha aqui na minha fonte, ó. A minha fonte é de 12 volts, então eu tenho que ter uma voltagem aqui, ó. Foi 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Bem, assim a gente fecha o nosso cálculo do circuito elétrico. Aí, né, esse circuito complementa com as contas da voltagem em cada uma das partes aí. Essa voltagem, né, representa a queda de tensão que ele tem em cada um dos elementos aí. Na nossa próxima edição, nós vamos estudar o circuito paralelo. Bem?